Turma, então vamos lá, a nossa análise semanal, nosso giro hoje, dia 17/6, e o que eu espero para essa semana. Então, todas as análises aqui vão ser feitas no gráfico de 4 horas. Então, dá para você trabalhar aí na segunda, na terça, na quarta e seguir a semana, perfeito? Então, começando com o euro-dólar, eu vou até apagar o que eu já fiz aqui. Eu acredito neste movimento de queda e vou te mostrar por quê. Euro-dólar, vim aqui nessa tendência de alta, essa tendência que foi rompida e retestada, completando então e confirmando a onda de impulsão para a queda. Quais são os próximos alvos que eu vejo para esse ativo? Tem esse primeiro fundo anterior que não foi atingido e vou colocar só o fundo extremo. Então, o meu objetivo para euro-dólar é ele chegar próximo de 6,000, que é um número redondo, uma resistência psicológica, uma resistência de algoritmo, aonde tem vários robôs. Para isso, ele tem que fazer pullback, romper fundo, fazer pullback, romper fundo, e eu acho que agora ele está na fase de pullback, perfeito? Então, eu tenho aqui esse desequilíbrio de preço, vou puxar a FIBO do interior do movimento inteiro até o final, e aqui eu acho a minha zona de FIBO. Se eu olhar aqui, eu tenho um minúsculo order blockzinho, eu vou até marcar ele aqui, porque é um order block de 4 horas. Qual é a ideia? Mercado fez o rompimento deste fundo, com força, inclusive, né? Deixou até um parallel gap aqui, uma barra de força expressiva, só que eu não acredito que segura nessa região, tá? Eu acho que pode ser uma indução aqui a entrar pessoas cedo no mercado. Então, se eu for participar dessa queda, eu quero acompanhar esse mercado subindo, preenche o Fair Value Gap, sente a resistência dele e ainda assim vai buscar a FIBO para tentar estopar também quem entrou no 50% e colocou o stop no topo do Fair Value Gap. Alexandre, corre o risco de ficar de fora? Corre, essa entrada é mais conservadora. Se você está mais no risco, quer pôr um stop maior, te recomendo que já neste Fair Value Gap. Não colocou aqui no Fair Value Gap, aqui próximo da máxima de quinta-feira, com as minhas regiões de FIBO, é onde eu quero participar e levar esse mercado até os 60. Perfeito? Essa é a minha visão para o euro-dólar, provavelmente para essa semana, até então, tá? Se mudar algo depois, a gente vai vendo aí no decorrer da semana. GBP/USD, eu tenho o mesmo viés, porém, eu vejo o order block um pouco, eu vejo o euro-dólar, perdão, um pouco mais à frente. Por quê? Aqui eu tinha a mesma linha de tendência de alta que foi rompida, e ele ainda não veio fazer o reteste. Então, ele está ainda devendo esse reteste. O que eu espero é que ele vá até ali fazer esse reteste. Ele vai violar um pouco a linha de tendência, sente ela e segue o movimento. Vai ser em linha reta assim? Claro que não. Puxa o fibo do início da queda até o final. E aí eu tenho algumas regiões a se observar. Primeiro, eu tenho essa região aqui, desse order block, e eu posso considerar essa outra região. Como está uma próxima da outra, eu vou apagar a de baixo, vou ficar somente com a de cima, e vou observar também esse desequilíbrio de preço que está aqui neste candle. Por quê? Porque ele é o único, a única resistência que está dentro da minha fibra. Então, se eu quero pegar mais conservador, eu estou tentando errar menos possível, entrar menos possível, é ali a minha entrada. Vou esperar esse mercado bater, sentir, voltar, manipular e entregar. Este alvo aqui é o meu primeiro alvo de FIBO que está ligado com esse estopinho aqui para trás. Então aqui eu já estou satisfeito com o resultado, caso eu consiga pegar ele lá em cima. Se você for mais do risco, quiser pegar longe da FIBO, o 4 horas aqui é a sua primeira opção. Antes disso, eu não arriscaria esse aqui. Não arriscaria, tá? Pegaria ou esse ou FIBO. Mas ainda sou vendedor nesse ativo. Se você quiser arriscar uma contratendência aqui, tem que filtrar num gráfico menor para ver se vale o risco. Eu só pegaria esse contratendência se ele capturasse este fundo aqui. Se ele vier aqui e violar esse fundo, aí eu acho que ele tem força para brincar com contratendência melhor. Da forma que está aí, ele não vai nem perder o fundo e já segura aqui direto. Então tem que acompanhar para você sentir aí como é que vai ser, tá? GBP/JPY. Eu estou com uma análise nele aqui da seguinte maneira. Ele dá um pouco de lado, tá? Tá um pouco feio aí.
Só que ele já começa, ó, a violar esse topo, rompeu o topo aqui e iniciou uma pernada um pouco forte aqui para baixo. Pode ser que ele venha fazer uma correção um pouco mais agressiva nesses fundos anteriores, talvez aqui e depois aqui. Quero acreditar neste movimento, tá? Quero acreditar nesse movimento. É um ativo que eu não vou operar, só está para análise e estudo, mas acredito neste movimento aqui do GBP. Perfeito? Acho que ele tem potencial para fazer isso. A gente tem uma hora que já fez a confirmação do rompimento de fundo. Se eu puxar Fibonacci do início do movimento até o final, eu tenho uma entrada próximo dessa minha que está aqui, esse sell limit. E aí eu vejo esse mercado bater ali e seguir nesta correção. Mesmo eu sabendo que o macro é de alta, eu ainda acredito no rompimento desse fundo extremo, porque eu tenho aqui uma linha de tendência que foi perdida, uma captura de liquidez do topo, que foi completada, e aí ele começa uma estrutura baixista. Provavelmente teremos aí este mercado fazendo este movimento. Quero acompanhar próximo dessa região para identificar, opa, e ver como é que vai ser feito. Perfeito? GBP JPY é isso, é o que eu espero para essa semana. Eu quero defender essa visão. GBP CAD. GBP CAD eu estou até posicionado, tanto aqui no Meta quanto aqui no TradeView. Ele faz o rompimento deste topo aqui, configura uma pernada de alta e depois pede o pullback. Se eu olhar no gráfico diário, eu vou até apagar tudo aqui. Se eu olhar no gráfico diário, ó, ele faz o rompimento desses topos importantes, que era uma baita de uma resistência desde julho de 2023. Então, ele fez um movimento de explosão para continuar a alta. Quando ele faz o rompimento aqui, ele faz o reteste aqui, configurando que a gente continua no movimento. Agora, creio que ele está fazendo o reteste deste topo aqui que foi perdido, tá? Estou entrando aí, estou na compra, o stop está no fundo que fez o reteste do topo, acho o stop bem seguro até então. E aí vamos ver o fundamento da entrada em 4 horas. Qual foi o fundamento dessa entrada no 4 horas? Mercado deixa uma bela barra de força, ignição gigante aqui no movimento de alta, que me dá um fair value gap muito bonito. E aí eu pego todo o movimento, do início do movimento até o final. Eu gosto dessa entrada, ela pode estopar, eu vou estopar feliz, tá? É uma entrada que captura liquidez de topo, entrada que faz pullback na minha Fibo, tá vindo retestar essas regiões de topo aqui que foi perdida. Eu tenho muito comprador neste cenário aqui, tá? Defendendo esse movimento de fundo e Fibonacci com Fair Value Gap. Ainda eu tenho um order block, caso a esperança seja a última que morra. E se morrer, eu morro feliz. Estou comprado, tudo dentro dessa região eu considero uma região de compra. Se por acaso você não estiver, e o vídeo, quando você assistir, ainda estiver válido, ela não tiver violado este fundo, qualquer troca de estrutura aqui dentro, te recomendo prestar atenção, tá? E aí você tem uma entrada mais segura do que o limite que eu já deixei aí desde a semana passada. Acredito sim que ele vem fazer um teste de topo ou até mesmo violar esse topo, buscando ali o 7,7. Perfeito? O SDCAD. O SDCAD eu acreditava no movimento aqui, desisti dele, mas ainda acho que ele faça ele aí. O SDCAD, ele faz o rompimento da linha de tendência de baixa, fazendo a confirmação da alta e reteste, mesmo cenário anterior ao GBP, e aí ele não teve força para jogar um movimento um pouco mais alto, configurar isso aqui um pouco melhor. Acho ainda que ele vem sim pegar esse topo aqui, tá? Capturar a liquidez desse topo. Acho que ali é o alvo deste movimento. Se eu, por acaso, projetar aqui, ó, os fantasminha, a gente ainda tem esse movimento aqui, até lá, que é a projeção da pernada anterior, dá exatamente lá no topo o clone desse movimento. Então, eu acho que ainda vem.
E aí, ele está fazendo essa pernada aqui. Um, dois e três. Motivo da entrada. Eu tenho um Farvelha Gap inverso, né, que é um que cobre o outro aqui, deixado o Farvelha Gap para frente, order block, estrutura de fundo ainda protegida, tanto essa quanto essa. Então, eu estou fazendo fundo mais alto que o fundo anterior. Vou pegar a Fibonacci do início até o final. Tá aí o motivo da entrada. Stop. Ao invés de eu colocar neste fundo, eu posso colocar no fundo do macro, porque se ele perde esse como indução, eu tenho esse aqui ainda para proteção. Tá um stop justo, 46 pip, pelo alvo que a gente tem, buscando 2,98. É um tipo de entrada que eu gosto, mas eu estava no limite aqui e ainda removi. Não quero deixar o limite, porque dessa forma que o mercado fez aqui, sem força de pegar topo, ele pode querer violar este fundo aqui primeiro, ou até mesmo esse, para depois jogar. Então eu vou aguardar, mas é um cenário que me chama a atenção. Acredito sim que este mercado ainda vem configurar essa alta, só que eu quero acompanhar como vai vir. Perfeito? O dólar está bem forte, já há dias, semanas. Então vamos acompanhar como que isso vai desenvolver aí, tá? Áudio SD está tenebroso, nada para falar. E ouro? Ouro segue o mesmo padrão. Como o dólar está forte, a gente espera queda nos ativos contra o dólar. E o ouro é um deles, Shao, USD. Então, eu, particularmente, acredito na continuação deste movimento aqui de queda que o ouro possa vir a fazer. Tem outro fantasminha aqui, acho que eu não sei projetar ele, quer ver? Que dá para a gente. Vai esse aqui mesmo. Dá para a gente imaginar até onde o ouro pode vir. Só que eu não estou com esse alvo aí, não, tá? Meu alvo é simplesmente violar esse fundo aqui. Então, eu quero esperar este movimento desde lá da FIBO. Agora, se eu colocar no Fair Value Gap, ó, se eu colocar a projeção do fantasminha aqui, ó, repetindo esse movimento no Fair Value Gap, que é o que eu espero, aí nosso alvo dá na mosca, tá? Aí nosso alvo dá na mosca. E aqui eu tenho dois cenários que eu compartilhei com os meus alunos. Primeiro, quer pegar uma contratendência? A sua entrada é neste Fair Value Gap, com o risco, para levar até ali, tá? Ali é onde? Fibo, do início da queda até o final. Se eu acredito na minha FIBO e acredito na minha técnica, eu levo a compra até o 71. Se eu levo a compra até o 71, eu já estaria comprado por aqui e vou levar até lá. Não faço esse tipo de operação, fico desconfortável demais, me dá até insônia à noite quando eu tomo um stop desse. Mas se eu quero vender, eu vendo no Fair Value Gap com Order Block. Aqui é minha região. Se eu tomo esse stop, eu durmo tranquilo. Se eu tomo esse stop aqui, eu perco até o sono. Então eu quero esperar ele chegar por aqui, algo nesse cenário, stopzinho ali em cima, e aí a gente tem um 3 para quase 4, né? 3,98, só para replicar o movimento de queda, tá? Essa é a minha visão do ouro. E para a gente encerrar a análise semanal, não posso deixar de falar do Bitica. Bitcoin está sofrendo aí um pullback normal, justo, tá? A gente espera que ele sobe direto para os 100 mil, mas o mercado não é assim, infelizmente. Ele não consegue romper topo e a gente já sabe, não rompe topo, faz topo menor, pede queda, tá? Mercado já muito bem esticado, está consolidado, isso é importante, pode fazer um breakout qualquer hora, tanto para cima quanto para baixo. Eu jogo a caixinha aqui e eu tenho esse cenário. Bitica bate para cima, 7,4, que é o topo, retesta a caixinha, explode para o 100, ou vem perder aqui os 56, misericórdia, Jesus, Ave Maria, José, e vai lá para os 44. Esse é o cenário real, sem fanatismo e sem time, tá? Se eu puxo o fibra do todo esse range aqui, lá do fundo até o topo, eu tenho a Bitica fazendo os 48 aqui. Se eu projeto para cima, eu tenho a Bitica fazendo o primeiro alvo 83, segundo alvo 102. 102 é meu alvo da vida. Eu saio de todas as minhas posições no 102 mil, 100 mil. Tá? Aí já deve passar uns dias de férias lá nas Bahamas. Então, é isso que eu espero do Bitica.
O que está no curto prazo? O que a gente está olhando aí para agora? Que ele não faz o rompimento do 56 e que ele vai pegar impulso para romper topo do 74. Impulso esse que eu tenho aqui, ó. Order block, lindão, sozinho, solitário. Vai capturar a liquidez desses fundinhos aqui. Vai completar este Fair Value Gap do 64 que está aqui. E vai vir na minha fibra, do início do movimento até o final. Em nome de Jesus, esse Bitica bate esse 64 aqui, segura e vai lá para os 100 mil dólares. Essa é a minha visão do Bitica. Tá? Acho que o mercado inteiro, como um todo, está vendo esse 64 aí, como essa região de última compra, antes do movimento de romper topo. É o que eu acredito. Se azedar o caldo é só abaixo do 56, ele pode ainda manipular esses fundinhos aqui e daqui ainda subir. Vai ser legal de assistir as próximas semanas ou até meses, tá? Dia 3 de julho, parece início de julho, começa as negociações dos ETFs de Ethereum nas bolsas de valores, então deve dar uma movimentada boa no mercado mês de julho. Tá? A gente tem a pior semana do Bitcoin nos últimos 2 meses, que o semanal fechou bem negativo, que foi esse aqui que está fechado, né? Então, temos essa retração aí. Se olhar no semanal, ele está agora no order block do semanal, o fundo ainda está aqui, pode voltar até aqui nessa rede, para depois seguir o movimento. Perfeito? Então, é isso. Essa é a nossa análise semanal. Vamos ver se eu faço agora toda segunda-feira, para a gente planejar a semana e vocês terem o que fazer aí. Perfeito? Tamo junto. Até a próxima.